Aleluia. O coração até disparou o meu hoje aqui em cima. O que disparou agora foi o meu. Tá tudo bem, gente? Como é bom poder ter a experiência da presença do Eterno entre nós. Às vezes eu fico pensando que Deus podia nos dar a capacidade e o poder de alguma forma, termos um compartimento da nossa vida que pudesse capturar os momentos, colocar dentro desse compartimento e guardar de forma a ser vida do Senhor em nós, para que no dia da dificuldade a gente pudesse abrir essa caixinha e experimentar direitinho com tudo que nós estamos experimentando nesses momentos. Isso que nós vivemos aqui hoje, desde o início dos louvores, essa oração, esse momento, é um desses momentos que, se Deus nos permitir guardar no coração, se torna aquilo que Jeremias falou: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que Deus é real e se faz presente. Então, no dia da nossa angústia, nos lembrar de que há uma igreja que ora por nós e que há um corpo que se reúne e que verdadeiramente é gente que se interessa por nós. Esse é o tipo de coisa que a gente queria guardar no coração sempre. Aleluia. Eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler. Eram vários textos introdutórios, mas eu quero ler apenas o capítulo 21 de Mateus. 21, Mateus capítulo 21. Primeiro eu quero ler os versos 14 e 17. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 14 a 17. Que diz assim na Nova Almeida atualizada: cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: vocês estão ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Avança um pouquinho nesse capítulo, a partir do verso 42 apenas, no contexto de Jesus contando a história, uma parábola sobre um dono de uma vinha que arrendou e que depois, não recebendo o pagamento daquilo, mandou servos aos arrendatários de que bateram em alguns, depois mataram o próprio filho, e aí aqui é o final, Jesus dizendo, Mateus capítulo 21, verso 40, quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou, verso 42, vocês nunca leram nas escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, feche seus olhos. A nossa alegria é sabermos que quem fala é o Senhor conosco, Pai. Por isso queremos te pedir que o Senhor nos ajude, não a tirar tudo aquilo que é humano desse momento, porque isso é impossível, mas o que nós queremos te pedir é que o Senhor nos permita, a partir da experiência de cada um de nós, primeiro daquele que fala que com sua vida juntou coisas aqui para falar ao povo, mas também para cada um de nós que ouvimos, para que a nossa vida, as nossas experiências peguem, capturem a tua voz, a tua vontade nesse momento. Nosso maior desejo é te ouvir, e te ouvindo, sairmos daqui um pouquinho mais parecidos com o seu Filho, para vivermos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos em uma série de mensagens, como vocês sabem, que nessa série de mensagens a gente está procurando afirmar a vida de Jesus em nós. Uma série de mensagens que procura nos direcionar para uma vida parecida com a de Jesus. Nosso maior argumento
é que nós queremos viver plenamente aquilo que Jesus resumiu da lei: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. E o maior exemplo de quem viveu assim foi Jesus. Então, se nós queremos realmente viver uma vida de obediência àquele que nos criou e nos salvou, e se revelou em Jesus como Pai, nós precisamos encontrar exemplos de quem viveu assim para imitá-los. E o maior exemplo é Jesus. Então, com esse objetivo, nós temos nos dirigido nesse momento específico para as disciplinas espirituais, como se fossem hábitos, práticas de vida, das quais Jesus se valeu para desenvolver uma vida que foi perfeita na presença do Pai. Vida essa que nós queremos imitar. Então nós queremos imitar não somente as ações de Jesus em público, não somente as respostas de Jesus perdoando, aquela resposta de Jesus na cruz, Pai, todo ferido, moído, surrado, dizendo, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós queremos viver uma vida que consiga chegar próximo disso, mas só conseguiremos chegar próximo disso se nós vivermos o que Jesus viveu, humanamente falando, para chegar até ali. Então, durante todo esse ano, praticamente, desde início do ano, eu tenho falado sobre isso, sobre imitar Jesus, uma vida que imita Jesus, mas você que nos assiste, você mesmo que está aqui, pode ir ali voltar em 30 de abril, no culto de 30 de abril, que é mais especificamente a primeira mensagem dessa série para você se entender nesse momento. Na semana passada, então, nós iniciamos com a disciplina de leitura bíblica. Naquele domingo ali, semana passada, o meu maior objetivo era lançar a pedra fundamental, o que de mais importante nós que precisamos ter em mente quando nos aproximarmos da leitura bíblica. E ali eu afirmava que o objetivo maior é a nossa transformação. Para que a gente viva aquilo que João falou no final de seu evangelho, que foi o nosso texto da semana passada, João capítulo 20, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que creiam, tenham vida em seu nome. Esse é o nosso objetivo ao ler a Bíblia. O evangelista escreveu o seu evangelho não com o objetivo de nos dar conhecimento histórico daquilo que aconteceu ali entre eles, sim, também conhecimento histórico, mas além disso, para que creiamos em Jesus como Filho de Deus e que para crendo nele encontrarmos vida verdadeira. Queria então fazer uma pergunta para você. Faz sentido querer vida na sua visão? Faz sentido isso? Faz sentido querer experimentar uma vida que seja uma vida que tenha significado melhor? Uma vida que consiga juntar as peças. E essas peças, atualmente, são peças complexas de serem juntadas. O quebra-cabeça parece que foi ficando mais difícil, as peças estão cada vez mais cheias de buraco para a gente juntar e fazer, então, com que a vida tenha uma foto adequada do que é bom, como a Marta falou. Isso faz todo sentido. E hoje, então, eu quero avançar no aspecto mais prático da disciplina de leitura bíblica. Hoje, meu objetivo, muito mais do que falar sobre a palavra em si, ainda que ela é o que fundamente tudo, é compartilhar com vocês a prática da lécio divina, que eu citei na semana passada. Uma prática de leitura bíblica que foi muito usada pelos monges. Lá no início do cristianismo, quando os monges se afastaram das cidades, eles praticaram aquilo que veio a ser chamado de lécio divina. Um autor chamado James Hills, que já citei aqui, ele fala que essa prática alcançou seu apogeu em torno do século XII. E ele então enfatiza, James Houston, abre aspas, ao invés de ensinar uma lição ou de ensinar as escrituras de modo crítico, ensinava a oração e envolvia a pessoa total no serviço da palavra de Deus. Vou repetir. A lécio divina, ao invés de ensinar uma lição ou de estudar as escrituras de modo crítico, ensinava a oração e envolvia a pessoa total no serviço da palavra de Deus. O
que nós queremos então é voltar ao passado, para nos apropriarmos do que foi bom e, junto com as ferramentas que nós temos hoje, encontrarmos uma disciplina que verdadeiramente nos ajude a transformar a nossa vida à semelhança de Cristo. A Lécio Divina, ela contém nessa prática, naquilo que os monges faziam e que muitos fazem hoje, até hoje, 4 passos. 4 passos. Não há uma ordem específica, mas a leitura é o primeiro passo, a Lécio. Em seguida, os monges praticavam a meditatio, a meditação. Em seguida, a meditação, eles praticavam orácio, no sentido de oração. E finalizavam com contemplação. Eram 4 passos, então, vou repetir: leitura, meditação, oração e contemplação. Esse era o mecanismo que eles usavam para organizar a leitura bíblica. Não era uma passagem rápida, não era seguir um plano de leitura anual para cumprir a leitura de toda a palavra, ainda que isso seja importante, mas pelo contrário, era um momento de sentar, respirar, ler, meditar, orar e contemplar a partir daquilo que foi lido. É de um monge, então, uma expressão, um texto que melhor define o que são esses 4 passos. E eu quero ler agora para você. O nome desse monge é Guigo II. Não consegui encontrar de quando ele era, mas deve ser mais ou menos desse século XII. E ele diz assim, definindo a Lécio Divina, abre aspas, preste atenção. A leitura procura a doçura de uma vida bem-aventurada. A meditação a percebe. A oração a pede. E a contemplação desfruta dela. Ele continua. A leitura, por assim dizer, coloca alimentos inteiros na boca. A meditação o mastiga e tritura. A oração extrai o seu sabor. E a contemplação é a própria doçura que alegra e refrigera. Eu vou ler de novo essa última frase. A leitura coloca alimentos inteiros na boca, a meditação mastiga e tritura, a oração extrai o sabor e a contemplação é a própria doçura que alegra e refrigera. Assim, nosso objetivo é nos valermos de uma prática antiga com as ferramentas de hoje em dia para experimentarmos isso aqui que nós acabamos de ler. Alimento, mastigação, extração de sabor e desfrutar esse sabor. Guarda isso como um processo em alto nível daquilo que a gente gostaria de praticar como igreja. Se alimentar com a leitura, triturar e mastigar aquele alimento com a meditação, extrair o sabor com a oração e experimentar essa doçura com a contemplação. Os textos da mensagem de hoje, então, não foram escolhidos por acaso. Se nosso maior objetivo é sermos transformados, nós precisamos nos aproximar da Lécio Divina com esse alvo. E esse alvo é aquilo que Jesus chama a atenção, mesmo sem a gente perceber, nesses textos que nós lemos e em outros textos. E é uma única expressão que eu quero extrair desses textos agora para mostrar para vocês o que eu quero dizer. Não leram na palavra? Jesus, por 2 vezes, pergunta aos fariseus, vocês não leram na palavra? Vocês estão me perguntando coisas, mas vocês não leram na palavra? Eu afirmei aqui, mostrei uma parábola para vocês, para ensinar vocês algumas coisas, mas vocês não leram na palavra. Primeira coisa que a gente vê daqui é que Jesus lia, que Jesus conhecia a palavra. Apesar de ser Deus com Deus, e em última instância ter sido o autor daquela palavra,
Humanamente falando, Jesus, já falei isso muitas vezes, nasceu, aprendeu a ler, aprendeu a falar, a caminhar e aprendeu a ler e leu a palavra de Deus e conheceu essa palavra a ponto de, jovem, você vai se lembrar, a família foi até o templo na Páscoa adorar, voltou, quando voltou olhou na multidão que estava andando de volta para Belém ou Nazaré, agora não lembro mais onde eles estavam vivendo, acho que já era Nazaré. Cadê Jesus? Jesus não estava, voltaram e Jesus estava no templo maravilhando os doutores da lei, os grandes estudiosos. Jesus lia a palavra. Mas a segunda coisa que vemos nesse texto, e que para mim é mais importante, já que nós somos cristãos do século 21, extremamente racionais e lógicos na nossa aproximação do texto bíblico, que é a seguinte: para quem Jesus dirigiu essas perguntas? Não leram na palavra? Para quem foi? Ricardo, você vai lembrar. Para quem? Eu procurei a palavra no original. Em todos os evangelhos, e salvo o melhor juízo, posso ter me enganado, eu não encontrei essa palavra. Agnósticos não leram em nenhuma outra expressão de Jesus. Eu não encontrei Jesus falando para a mulher adúltera que foi pega no adultério depois de todos os seus acusadores terem ido embora. Eu não encontrei Jesus dizendo: você não leu na palavra que o adultério era pecado? Por que você praticou isso? Não vi Jesus falando isso. Não vi Jesus chamando Zaqueu para descer da árvore e entrar para comer com Zaqueu e dizendo: Zaqueu, você não leu na palavra que você não deveria cobrar juros, que você deveria tratar o dinheiro de uma forma diferente? Não vi Jesus fazendo isso. Não vi Jesus em nenhum momento encontrando pecadores e dizendo: vocês não leram na palavra que isso é pecado? Mas encontrei Jesus, não somente nesses textos, mas em vários outros, falando aos religiosos de seu tempo: vocês não leram a palavra. Jesus questionou os maiores especialistas da palavra dos seus dias. Eu quero agora te pedir, pensa num professor bíblico, pensa num pregador que você gosta de assistir na internet, pensa em alguém que para você é uma referência de teologia. Essa pessoa, não conheço a vida, não sei nem o nome, mas eu sei dos nomes que eu trago. E essa pessoa, esse homem, essa mulher, estão muito próximos aos fariseus. Muito próximos. Eu mesmo, como um pastor, como alguém que estuda para ensinar, estou muito próximo aos fariseus e doutores da lei. Mesmo os nomes que vêm à minha mente, Eugene Peterson, James Houston, Timothy Keller, gente que considero do mais alto quilate pastoral e teológico, mesmo esses homens não são conhecidos pessoais meus. Eu não posso afirmar se a vida deles reflete a teologia deles, mas eu sei o que Jesus afirmou dos fariseus. Jesus convivia com os fariseus e por diversas vezes Jesus disse: vocês não leram a lei? Por diversas vezes Jesus diz: vocês conhecem a lei, mas ao mesmo tempo parece que não conhecem nada dela, porque suas vidas não são nem um pouco diferentes das vidas do povo que não conhece a lei. Na verdade, as suas vidas podem ser até piores do que as do povo que não conhece a lei, porque vocês conhecendo se tornam culpados. Então, nosso objetivo, preste atenção nisso, é a formação de cada um de nós. Então, nós não queremos ser como os fariseus, que liam muito a Bíblia dos seus dias, que sabiam citá-las de cor, mas que foram alvo do questionamento que foi um questionamento pedagógico de Jesus. Parece que vocês não leram. Vocês têm certeza que vocês leram? Jesus sabia que eles liam, mas o que Jesus queria mostrar é que não adianta ler se a leitura não transformar. E o maior objetivo daquela geração, da geração de João, da geração que estava ali viva, quando João estava finalizando o seu evangelho, era a transformação.
Quero trazer mais uma citação do James Houston, abre aspas. Um leitor que vivia perto do fim do século I depois de Cristo, quando então o apóstolo João estava escrevendo o seu evangelho, tinha um só propósito ao ser leitor. Era adquirir contato direto com os clássicos ou mesmo com o Novo Testamento, porque esse contato produzia seres humanos exemplares. O propósito dos livros era produzir pessoas. Essa expressão é fantástica. Um teólogo, historiador, voltando no tempo, conhecendo a história daquele tempo, o contexto diz: quem lia, não lia para conhecer mais. Quem lia não queria poder citar de cor as coisas, ainda que houvessem os sofistas e todo o resto da filosofia grega ao redor daquilo ali. Mas quem lia, procurava os clássicos e o Novo Testamento com o objetivo de se tornar gente melhor. O propósito dos livros era produzir pessoas. Então, como nos aproximamos da Lécio Divina como uma disciplina espiritual que foi praticada por Jesus, que formou Jesus e que nós queremos que nos forme. Mas o nosso objetivo, transformação. Nosso objetivo, vida no nome de Jesus. Estão comigo, gente? Estão comigo? Vamos em frente. Primeiro passo, então, a leitura. A tecnologia é algo que nos ajuda. Toda tecnologia. E como tecnologia, eu estou falando sobre a capacidade de fazer uma cadeira como essa. Uma máquina que você, provavelmente é assim, não sei se Ricardo conhece, você injeta numa forma o plástico muito quente, em alta pressão essa forma tem esse formato e ao secar eles tiram da forma isso aí. Tem uma máquina que demorou para ser desenvolvida, tem o processo de gerar o plástico líquido na composição correta para jogar ali, virar. É muita tecnologia. E é uma tecnologia que a gente nem percebe que é tecnologia, porque já nascemos onde ela já existia há muitos anos, que é a palavra escrita. O fato de você ter uma Bíblia no papel ou numa tela é uma tecnologia extremamente poderosa. Os seres humanos não tinham isso sempre. De maneira mais coletiva, Gutenberg inventou ali a imprensa que permitia os livros impressos aqui pertinho de nós. Na época de Jesus eram só papiros, poucas coisas, você precisava ir lá no templo para ler. Aqueles que sabiam ler, porque a leitura só foi se tornar mais comum agora aqui também. No início da Revolução Industrial, muito poucas pessoas sabiam ler ali em 1840. Agora, além de geólogo, que é o Bettini, que nos ouve, além de engenheiro elétrico, que é o Ricardo, que nos ouve, agora tem historiadora no nosso meio aqui, eu tenho que prestar muita atenção para não falar bobagem. Depois me corrige, por favor, para eu não continuar falando bobagem. Mas a leitura que nós temos hoje se beneficia de tecnologia. A palavra escrita, então, é uma tecnologia poderosa. Mas presta atenção, a palavra escrita não veio primeiro. A palavra escrita é consequência da palavra falada. Principalmente os evangelhos. Os evangelhos existiram como palavra falada por muitos anos antes de Marcos ir ali e escrever o seu primeiro evangelho, que os estudiosos divergem muito mais em torno do ano 50, anos depois de Jesus morrer. O evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E mesmo assim, poucas cópias circulavam, porque não era o Gutenberg, não era a tecnologia que nós temos hoje. Então, cada cidade recebia uma cópia e aquela cópia precisava ser... O que houve? A tela está reduzida? Ah, o pequenininho. Voltei, está aqui. Mas o som está indo, ainda bem, está todo mundo ouvindo. Onde é que eu estava? Me perdi. Palavra escrita. A palavra foi falada antes de ser escrita. Por muitos anos, a igreja primitiva não lia a palavra. A igreja primitiva ouvia a palavra. Os próprios discípulos
não leram nada que Jesus tinha escrito. Jesus não escreveu nada, mas Jesus falou muito. Então, os discípulos sentavam com Jesus na fogueira e ouviam Jesus falando. Os discípulos ouviam Jesus ensinando as multidões. Os discípulos ouviam Jesus falando no templo. Os discípulos caminhavam com Jesus pelo deserto, sol quente, ouvindo Jesus ensinar. A palavra que para nós hoje é escrita, antes de tudo, ela foi falada. E esses discípulos, então, contaram aos outros. Jesus partiu, comissionou a igreja, e a igreja começou a ensinar. Escrevendo? Não, falando. Os apóstolos foram pelo mundo falando. Então, por que eu estou dizendo isso? Nosso primeiro passo, a leitura, precisa nos ajudar a entender esse contexto oral da palavra para recuperar o ambiente da fala. Sendo prático, quando eu e você praticarmos a leitura como disciplina, nós precisamos nos colocar no texto. Nós precisamos ver as pessoas que estavam ali naquele momento. Nós precisamos desenvolver a habilidade de ver suas roupas. Precisamos ver as pedras nas quais as pessoas sentavam para ouvir Jesus falando quando se sentava no deserto. Precisamos ver os muros, as construções. Se possível, aprofundar nossa imaginação e sentir o calor, o tempo. Deserto é muito quente de manhã e muito frio de noite. Entender essa realidade daqueles que caminhavam. A gente precisa de desenvolver a habilidade de ver enquanto nós lemos os rostos cansados ao redor da fogueira, à noite, ouvindo Jesus ensinar, falar sobre o Evangelho. Ou seja, nossa leitura precisa ser realizada com sede de ouvir e ver. Preste atenção nisso. A Lécio Divina precisa começar com uma leitura que não tenha como objetivo ler, mas tenha como objetivo ouvir e ver. Nos colocar lá com Jesus ao redor da fogueira, caminhando no deserto, sentado embaixo de uma árvore para se proteger do sol, subindo ao monte cedinho para orar. Mas a leitura então é o primeiro passo. Lécio, como disse Guigo, é o alimento bruto. Nós vamos então para o segundo passo, a meditação, triturar esse alimento. Eu não sei quem estava aqui na semana passada, mas na semana passada eu usei o exemplo do cachorro do Eugene Peterson. Quem lembra disso aí? Eugene Peterson falava sobre o seu cachorro e o prazer que aquele cachorro tinha ao saborear o seu osso. Ficava horas e horas com o osso, enterrava o osso, voltava no dia seguinte, pegava, e a semana passava para ele destruir aquele osso. A meditação é isso. É triturar o alimento sólido que a leitura nos trouxe para começarmos a quebrar aquela realidade da leitura em algo mais nosso, da nossa vida. Peterson então vai ensinar, abre aspas, desculpa muitas citações, mas é para aprofundar o nosso estudo. Abre aspas. A meditação é uma forma de empregar a imaginação em espírito de oração a fim de nos familiarizar com o texto. Ela é ruminação, é permitir que as imagens e histórias de toda a revelação penetrem em nosso consciente. Nela, na meditação, o texto não é mais algo a ser observado com os olhos frios e indiferentes de especialistas, mas algo a ser adentrado com curiosidade alegre de uma criança. A meditação é adentrar o texto com curiosidade. Eu não quero só conhecer os fatos teológicos, eu quero conhecer a história, eu quero conhecer as pessoas, porque a palavra foi antes de tudo falada, e para eu extrair o máximo que eu posso extrair dela, eu volto no contexto e eu ouço as pessoas comentando a palavra que Jesus está ensinando oralmente. Nós entramos no texto, tornamos ele nosso, ao nos tornarmos partes do próprio texto. Eu e você nos tornamos, então, partes do próprio texto. Eu me torno um dos que foram alimentados com um dos 5 pães e 2 peixinhos. Quem sabe, sou mais um que largo minha pedra
e deixo a mulher adúltera para trás com Jesus e vou embora. Quem sabe eu não vou com as mulheres ao corpo de Jesus com as especiarias para preparar o corpo de Jesus. Quem sabe eu não sou mais um dos que estavam com Paulo no navio que naufragou. E quem sabe eu não fui um dos primeiros a ver Paulo sendo mordido por uma cobra na ilha de Malta. Vocês percebem o que eu estou querendo mostrar? Leitura e meditação nos fazem participantes daquele momento. Quero trazer uma historinha. Há um autor chamado Chesterton. Ele é um autor católico, mas é um autor ali próximo de C.S. Lewis, um grande apologeta, um homem que escreveu coisas muito legais. E ele é de uma época que era muito comum a literatura de ficção ter detetives. Você vai se lembrar de Agatha Christie, escrevendo com o seu detetive lá, o Hercule Poirot, com bigodinho, que é a imagem que a gente tem. Você vai lembrar de Sherlock Holmes. Tudo isso é daquela época. E Chesterton, então, tinha um personagem, que ele escrevia livros com esse personagem chamado Padre Brown. O detetive de Chesterton era o Padre Brown. E é contado num dos livros, as pessoas perguntam ao Padre Brown: Padre, como é que você conseguiu descobrir esse assassino? Como é que você conseguiu resolver tantos mistérios? Aí ele responde, presta atenção nisso aqui comigo. Padre Brown, personagem de Chesterton, responde: era fácil, porque fui eu que fiz. Era fácil, porque fui eu que cometi aquele assassinato. Eu estudava tanto, eu pensava tanto, eu me colocava tanto naquele ambiente, que chegava a um ponto que não tinha outro jeito de não ser aquela pessoa, porque eu me tornei como ela. É isso que eu queria chegar com a minha leitura bíblica e meditação. Me tornar tanto parte do texto, que eu sou um daqueles que poderia ter lançado uma pedra na mulher adúltera. De verdade. É me tornar tanto parte do texto, que certamente eu poderia ser um daqueles que se alimentou de um dos pães que Jesus multiplicou. Aprofundar a leitura para fazer parte daquele momento. Sigamos. Terceiro passo. Falamos sobre leitura, falamos sobre meditação, agora falamos sobre oração. É aqui que nós nos tornamos mais um dos salmistas. Porque, como vocês sabem, os salmos são as orações do povo de Deus. Alguns homens foram levantados por Deus para escrever os salmos como formas de oração. Em todo o resto da Bíblia, é Deus falando conosco. Nos salmos, prioritariamente, somos nós falando com Deus. Somos nós conversando com Deus a partir daquilo que a experiência da presença de Deus nos trouxe. Deus fala sim, mas somos nós que iniciamos. Por que eu falo que nos tornamos como salmista? Porque a oração da Lécio Divina é uma oração autêntica. É uma oração que se torna uma conversa real com Deus. Não é uma oração para falar grandes coisas para Deus ou sobre Deus, mas é uma oração para questionar Deus no sentido de que o que isso tem a ver comigo? Por que as coisas estão sendo assim? Por que eu leio aqui nesse texto que o Senhor é pastor e quando eu vou para a cama de noite eu me sinto como uma ovelha desgarrada? Os salmistas fizeram isso. No Salmo número 10, número 44, por que o Senhor está dormindo? Salmo 22, por que o Senhor me abandonou? Jesus fala esse salmo. Salmo 88, por que você escondeu a tua face e esqueces da minha miséria e da minha aflição? Um autor, então, ao falar de como o entendimento humano sobre Deus foi se desenvolvendo, chegou a escrever, presta atenção nisso. Compreender Deus não foi tanto um processo intelectual, mas foi muito mais um conflito pessoal, em que os homens lutaram com o seu Deus e uns com os outros sobre o seu Deus. Compreender a Deus não foi um processo intelectual, mas foi antes uma
luta, um conflito pessoal, onde os homens lutaram com o seu Deus e uns com os outros sobre o seu Deus. Assim deve ser a nossa oração. Abrir o coração a partir do texto bíblico para falar com Deus. Senhor, eu não experimentei isso aqui ainda. Ou para falar com Deus honestamente. Senhor, eu acho que eu sou muito parecido com esse homem aqui que o Senhor falou que era um sepulcro caiado. É abrir o coração. É orar como uma conversa. Com temor e respeito, sem dúvida, mas com sinceridade de filho que conversa com o Pai. Nossas orações devem nos ajudar a entender melhor a Deus a partir de perguntas honestas e de confissões honestas. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que manter aqui? Que caminho eu devo abandonar? Qual caminho eu devo me voltar? A quem eu devo perdoar? Quantos de nós temos feito essas perguntas? E aí a gente nem pergunta. A gente lê o texto de Mateus capítulo 6, Jesus dizendo, olha, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No final ele fala, perdoa os nossos pecados como temos perdoado os nossos ofendidos. E Jesus destaca, se vocês não perdoarem, vocês não vão encontrar o perdão. A gente passa por esse texto e não se pergunta, quem eu devo perdoar? Oração é isso. A oração que vai nos transformar a partir da leitura bíblica é a oração que nos faz fazer as perguntas corretas. Chegamos então ao final. Leitura, meditação, oração. Alimento sólido, triturado, sabor extraído. Agora nós vamos para a contemplação, que é saborear, experimentar a doçura daquele texto. Não como os monges do deserto que praticaram isso, mas escondidos do mundo. Mas no próprio mundo criado por Deus, onde Ele nos colocou para sermos testemunhas da sua verdade, para sermos filhos, para sermos corpos de Cristo. A ação de Jesus no mundo é realizada por nós contemplativamente, a partir da leitura bíblica. No esquema da Lécio Divina, contemplar significa viver o texto lido, orado e meditado no mundo diário, comum. O outro teólogo católico chamado Hans Urs Balthasar disse que contemplação é o elo que une a adoração ao trabalho no mundo. É uma vida diária de pequenas fidelidades e serviços desempenhados em espírito de amor, em uma atitude que torna nossas tarefas mais leves e aquece a vida com o calor da presença de Deus. Ou seja, contemplação significa viver o que lemos. O contemplativo não é aquele que fica sentado em cima do monte, olhando a natureza e contemplando a beleza de Deus. Ele faz isso, mas ele continua contemplando na cozinha, lavando louça. Ele continua contemplando, levando o filho na escola. Ele continua contemplando quando o marido ou a esposa discutem com ele. Ele continua contemplando quando ele está no trânsito e um carro fecha o carro dele. Ele continua contemplando quando no trabalho o chefe trata ele de uma maneira não adequada. Ou quando ele é chefe e precisa tratar com seus subordinados de maneira adequada. Ali nós somos contemplativos. É ali que eu pego tudo aquilo que eu extraí do alimento sólido com a meditação e com a oração e torno isso doçura na presença de Deus. Atos claros e específicos de bondade, atos claros e específicos de semelhança a Cristo. É sair de casa para trabalhar e estudar com um texto em mente, não para destrinchar o significado, não para pensar no verbo, podemos fazer isso, mas o objetivo maior é, o texto está em mente para que quando o trânsito chegue, o trabalho chegue, a escola chegue, as relações cheguem, eu responda com a doçura que eu absorvi da minha leitura, da minha meditação e da minha oração. Eu não sei se você percebeu, mas a Lécio Divina não é um ato que nós concluímos a partir de uma sentada para ler. A Lécio Divina é um estilo de vida que nos leva do texto à vida. Daquilo que foi falado, não se esqueça disso, para aquilo que nós vamos também falar.
é da fala de Deus para a fala do seu povo. Das ações de Deus reveladas na palavra para as ações do seu povo, reveladas no dia a dia da vida. Contemplar, então, nada mais é do que viver toda a vida como se estivesse dentro do templo de Deus. A gente perdeu um pouco essa referência do templo, por um lado, positivamente falando, porque a humanidade, por um momento, achou que Deus só estava naquele templo. Quando Jesus já tinha dito que o templo se tornou cada um de nós. Mas há um aspecto do templo que nós perdemos com isso, que é o aspecto da beleza. E os templos da Idade Média, católicos, alguns protestantes já na era protestante, como a Abadia de Westminster, mas os templos católicos têm essa capacidade de nos colocar num lugar que traz um assombro da beleza de Deus. Contemplação é viver como nós estivéssemos dentro da abóbada celestial, vivendo, experimentando a beleza desse Deus na nossa vida. Eis então a nossa primeira disciplina, que é composta de 4: leitura, meditação, oração e contemplação. Meu convite para mim e para você, ao finalizar essa mensagem, é que a gente possa praticar isso aqui. Não queria de verdade que isso saísse de hoje como uma aula sobre uma prática que foi praticada no século XII, que é praticada por alguns místicos dos nossos dias, mas que nós saíssemos daqui com vontade de viver isso aqui. Que nós saíssemos daqui com vontade de pegar o alimento, mastigar, extrair o sabor e viver esse sabor na nossa vida. Gastar tempo, sim, sentado lendo, meditando. Não é uma leitura corrida. Nosso objetivo não é ler Bíblia toda em um ano, apesar de que nós devemos ler a Bíblia toda constantemente. Mas não precisa ser em um ano. Pode ser num tempo que me permita viver a lécio divina. Ler, meditar, orar e contemplar. Pega o desenhozinho, se não tiver, leva daqui, ó, senta aqui agora para desenhar e vamos em frente. Pegar os atos de Deus e transformar em atos de vida. E pode ser que a sua contemplação nessa etapa da sua vida, Marta, seja ler rapidamente e meditar enquanto as coisas estão acontecendo. Desenvolver a habilidade de, no meio da correria, ouvir Deus. Quem sabe Deus não está falando nesse... Desligou, olhar para a criança, Deus está falando comigo o que aqui agora? O que eu posso ouvir de Deus aqui desse momento? Não só do texto, mas do texto na vida. Você está levantando o dedo? Está precisando de um óculos? Mas você tem receita desse óculos? Já foi algum oftalmologista? A gente vai resolver isso, tá bom? É compromisso da nossa igreja resolver isso para te ajudar a ler. A nossa tarefa é viver a leitura bíblica nesse tempo. Jesus avisou que seria assim. E o nosso objetivo como igreja é caminhar assim. Não vamos. Amém. Não vamos abandonar o nosso Deus. Amém. Todos nós somos assim. Que possamos então praticar isso aqui com o objetivo de viver. Senta com calma. Lê. Parou de ler? Medita. Entra no texto. Descobre o que está acontecendo ali. Vê se você não é uma das personagens. Tendo feito isso, ora, perguntando a Deus, o que é meu aqui? Quem sou eu nessa história? O que me falta? O que eu preciso fazer? Me revela, Senhor. E sair disso para
viver essa realidade, contemplar a beleza do mundo, ainda que com a nossa feiura, mas sabendo que Deus está restaurando a nossa feiura interna a essa beleza. Amém? Vamos orar?